criação, né, de produção de ovos no piso, né, as galinhas ficam sobre o piso, é um material, né, de cama, existe a maravalha, né, como vocês estão vendo aqui, né, mesmas preocupações que a gente tem com a qualidade da cama para frangos de corte, nós também temos com galinhas de postura, né. Bom, aqui os equipamentos seriam então um comedouro, né, que é um comedouro tubular, né, adulto. Um comedouro desse é capaz de atender 50 aves, né? E nós temos um bebedouro pendular, né? Ele é semi-automático, tá? Então, o manejo diário consiste então em mexer esse prato de ração e lavar esses bebedouros diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia, né? Lembrar que a qualidade e a quantidade de água para as aves é extremamente importante a gente considerar, né? A qualidade em função do que o ovo tem uma maior proporção de água, né? 70% aproximadamente do ovo é água, sendo que na clara é 80%. Então, se a água não for de qualidade, a gente tem um prejuízo na qualidade dos ovos. E a quantidade, que a gente costuma falar que a ave só come porque bebe água, né? Então todas as aves, independente de galinha ou frango, só come porque bebe água. Se a quantidade da água estiver disponível, né, suficientemente, ela vai consumir ração, consequentemente ela vai produzir. É uma relação de 2 para 1, ou seja, ela consome o dobro de água do que ela consome de ração. Então uma ave dessa, né, essas aves, né, da categoria semi-pesada, tem um consumo diário de ração, né, cada ave, em torno de 100 a 110 gramas de ração por dia. Isso quer dizer que essa ave consome 200 gramas, 220 gramas de água por dia, né, ml aproximadamente aí. Então o consumo é bastante grande. Além disso, elas têm um pico de consumo de água após a oviposição. Depois que ela bota, né, aumenta bastante o consumo de água por essa ave, né, uma vez que ela gastou bastante, né, água no processo de formação do ovo, né. Então esse seria o bebedouro. E a gente tem que levar em consideração que no piso, mais um equipamento, seriam os ninhos, né. Então os ninhos, a gente observa aqui, né, as aves fazem a postura nesses ninhos, os ovos ficam então guardados aqui, né? São guardados aqui, né? Há um acúmulo de ovos agora pela manhã, em função de que a maior parte das aves botam até as 10 horas da manhã, né? É importante manter esse ninho limpo, né? Cada espaço desse é para, né, proporcionalmente 1 até 5 aves, né, de uma boca dessa de 4 a 5 aves, atende de 4 a 5 aves, né. Bom, o manejo de coleta no sistema de piso, ele tem que ser muito mais intenso, né, vocês viram aqui que o ovo, né, acumula bastante, ela tem maior contato com o ovo, então é importante que a coleta de ovos no sistema de piso seja maior ainda, seja mais que 2 vezes por dia, para você garantir a qualidade desse ovo, né? Evitar que ele quebre, né? Então, tomar bastante cuidado com esse manejo, especialmente se ele é sobre o piso. Um outro fator para você também garantir, além de você garantir a qualidade do ovo, é evitar que os ovos fiquem no ninho. Por quê? Porque isso estimula a ave a entrar em choco, tá? Especialmente essas aves semipesadas, elas têm uma tendência maior de entrar em choco do que as aves brancas, né? Então, o fato dela ver o ninho, o fato dela dormir no ninho, isso tudo promove o choco, tá? E o choco para a produção de ovos, né, moderna não é interessante, né? Especialmente para a produção de ovos para consumo. Uma vez que a ave está chocando, ela para de botar, né? E como vocês veem aqui, né, nenhuma ave, a ave não precisa, a galinha não precisa do galo para botar ovos, né? Desde que eles não sejam fertilizados. Ovos para consumo, ela não precisa do macho aqui. E aí o que vai acontecer? Se ela resolve chocar, ela vai chocar esse ovo indefinidamente, né? Porque esse ovo não está galado, então ela não sabe, né, que 21 dias vai terminar o processo de incubação, né? Ou seja, o desenvolvimento do pintinho ao longo dos 21 dias, e aí ela fica chocando indefinidamente. Enquanto ela está chocando, ela não está botando ovos. Isso não é interessante, né? E aí a gente teria que lançar medidas de tratar esse choco, né? Tirar a ave do ambiente que ela está é fundamental, né? Para que realmente você consiga fazer com que ela, né, saia do choco. Aí vocês podem perguntar, mas na roça o pessoal dá banho na galinha e tal, e dá certo. Por que que dá certo? Quando você molha a galinha, né, você diminui a temperatura corporal dela.
tá? E a temperatura corporal mais alta, né, que é um estímulo para lançar na corrente sanguínea um hormônio que a gente chama que é o hormônio do choro, né? É a prolactina. Esse hormônio, ele normalmente está lançado em maior quantidade na corrente sanguínea quando a temperatura aumenta, né? Justamente para estimular o choco, estimular que a ave permaneça em cima dos ovos e choque os ovos, né? Então, quando você dá banho na galinha, você abaixa a temperatura corporal, diminui a prolactina, né? O nível de prolactina no sangue e ela então para de chocar. Mas o ideal é que a gente faça a prevenção, né? A prevenção é muito melhor do que você tratar, você ter que tirar esse animal do ambiente, ter uma instalação separada para fazer com que a ave retorne à sua produção e deixe de chocar os ovos. Então prevenir é extremamente importante. Como que a gente previne? Aumentando o número de coletas, né? Fechando os ninhos, possivelmente fechando os ninhos à noite, isso garante que a ave não tenha um estímulo ao choro, né? Então ter um número de ninhos também suficiente, número de equipamentos suficiente, tanto bebedouro quanto comedouro, é importante para que você evite, você previna as condições de choro, tá? Aqui nós vamos mostrar um pouco da consequência, né, do excesso de ração, até mesmo do programa de luz, né? É importante, né, um manejo que é extremamente importante a gente também chamar a atenção na fase de produção de ovos, aliás, antes até, desde a fase de recria, é o programa de luz, né? O programa de luz, ele não é para aquecer a ave, né? Uma vez até que essas aves adultas, elas não precisam mais de aquecimento, somente na fase inicial, e a gente aquece através de campanas ou aquecedores a lenha, né? Bom, o programa de luz ele é utilizado para incentivar o consumo de ração e para estimular a produção de hormônios, né? Na fase inicial, a produção de hormônios de crescimento, para a ave crescer. E na fase, né, de produção de ovos, estimular a produção de os hormônios relacionados à produção de ovos, né? Bom, então é extremamente importante a gente chamar a atenção que a partir de 10 semanas de vida da ave, ainda então aí na fase de recria, que as aves não devem receber programas de luz crescentes, ou seja, né, muitas horas de luz, né? O programa de luz ele tem que ser decrescente, ou seja, a ave tem que receber menos luz nessa fase. Por quê? Se você der luz em excesso, muitas das vezes essa ave começa a produzir antes, né? E aí, consequentemente, ela não atinge o pico de produção e para de botar antes, né? E na maioria dos casos acontece o prolapso. O programa de luz em excesso pode gerar o prolapso de oviduto, que é o exemplo que a gente tem aqui. O que é isso? O oviduto está sendo exposto, né? E a ave, então, possivelmente, né, vai a óbito uma vez que esse oviduto está sendo exposto. Isso é excesso de luz, né? Isso pode promover esse prolapso, você perder essa ave, né? E não ter essa ave para a postura.